Fala rapaziada, tranquilidade. Hoje nós vamos falar sobre o pós. Isso aí, o que é prova de participação, como difere da prova de trabalho. Então, se você viu o vídeo anterior, você entendeu o que é uma prova de trabalho. E agora nós vamos falar o que é uma prova de participação aí dentro do mundo das criptomoedas, beleza? Então, eu acredito sinceramente que você já deixou aquele like e já se inscreveu no canal. E se você não fez isso, faz isso agora. Vai ajudar a gente e muito, vai ajudar muito aí a nossa comunidade, beleza? Então vamos lá, galera, rapidinho. O que é prova de participação? Como difere da prova de trabalho? A prova de participação é um protocolo de consenso que bloqueia criptografia para proteger a rede. É menos intensivo em energia do que o mecanismo de prova de trabalho do Bitcoin. Em resumo, a prova de participação é um mecanismo de consenso que garante que apenas transações legítimas sejam adicionadas aos blocos. Ele funciona fazendo com que os validadores bloqueiem suas criptomoedas para proteger a rede. Então, na prova de participação, tá? Que é o que a gente está falando, a gente pega nossas criptomoedas, deixa essas criptomoedas bloqueadas, tá? Para fazerem validações dentro da rede, tá? Então é bem diferente da prova de trabalho, onde a gente põe máquinas para fazer cálculos numéricos e aí encontrando a resolução desses cálculos numéricos, a gente tem a eficiência dentro do sistema. A gente coloca, ao invés de colocar máquinas para fazer isso, a gente põe o nosso próprio dinheiro, nossa própria criptomoeda para decidir, né, para proteger a rede para fazer esse tipo de cálculo. Então, a mineração de criptomoedas é um negócio que consome muita energia, mas não precisa ser. A comunidade do Ethereum tem trabalhado para mudar a forma como a moeda Ether é criada para reduzir radicalmente a pegada de carbono na blockchain. O método para o qual está trabalhando é chamado de prova de participação, POS. Então, toda vez que você vê POW, você lembra de prova de trabalho, que é o que é utilizado na rede do Bitcoin. E toda vez que você vê POS, você já automaticamente tem que pensar em prova de participação, que vai ser utilizado no Ethereum 2.0. A prova de participação é uma alternativa à prova de trabalho POW, que Bitcoin e Ethereum usam atualmente. Então, lembrando, hoje dia 17 de 6 de 2022, tá? O POW ele ainda é utilizado pelo Bitcoin e pelo Ethereum, mas o Ethereum ele já está fazendo essa mudança, tá, para o POS, que é o Ethereum 2.0, né? Então eles estão hoje testando, né, a cadeia dentro da rede do Ethereum, que se chama Demerge. Então eles testam as redes que a gente tem dentro da Ethereum, ver se vai funcionar o POS dentro da rede do Ethereum, e depois que eles fizerem todos os testes, aí sim a gente vai ver o Ethereum 2.0. Tanto o POS quanto o POW são exemplos de mecanismo de consenso. Mecanismo de consenso. Blockchains públicos, em seu nível mais básico, são apenas bancos de dados. A maior dos bancos de dados define permissões para quem pode acessá-los e editá-los. Esse controle centralizado é conivente, mas os torna vulneráveis a hacks. Por outro lado, as blockchains tornam todos que executam o software de exchange e trades em seu padrão, responsáveis por utilizá-los. Isso parece confuso, e é por isso que as blockchains usam mecanismos de consenso, ou algoritmos de consenso. Mecanismo de consenso mantém a rede funcionando, garantindo que apenas transações legítimas sejam adicionadas aos blocos. São todos os nós ou computadores executando o software blockchain, verificando entre si para concluir sim, isso é verdade. Então o que acontece, tá? É que toda vez que você
faz o pull ou pós, você precisa entrar, você precisa não, você entra em um consenso com a rede, né? Se aquilo que está fazendo é legítimo, se é legal, se é verdade. Então, imagine que alguém fez, você está na frente da sua casa, alguém passou de um ponto A para o ponto B, certo? E você viu que aquela pessoa passou de um ponto A para o ponto B. E aí veio uma terceira pessoa e perguntou: uma pessoa passou de um ponto A para o ponto B? E você vai e fala: passou. Então é exatamente isso que acontece aqui, sendo bem simples assim. Mas, né, se você for pegar, são níveis de bancos de dados, né? Então são níveis mais básicos para os bancos de dados. Então o banco de dados ele simplesmente verifica se 0 é 0 e 1 é 1, tá? Então é simplesmente isso. Aconteceu essa transação? Aconteceu. Beleza. Não aconteceu essa transação? Aconteceu. Beleza. Entendeu? Então são essas as validações que é o consenso dentro da rede, beleza? Ao fazer isso, eles protegem contra ataques de 51%, que é quando alguém acumula mais da metade do poder de computação de uma rede distribuída e pode controlá-la. O que acontece, e que a gente já viu no vídeo anterior, é que se alguém controla a rede, tá? A mais de 51%, essa rede foi comprometida e essa pessoa ela pode dizer que quem atravessou na frente da sua casa de um ponto A para o ponto B não atravessou uma vez só, atravessou várias vezes. Ou ela pode ocultar isso. Essa pessoa atravessou de um ponto A para um ponto B na frente da sua casa várias vezes e você falar que ela atravessou uma vez só. Então, quando a rede ela tem alguém que domina mais de 51% dela, ela é uma rede que não é segura, é uma rede que não é segura, beleza? Então é bem importante você entender isso daqui. Uma coisa que eu sempre falo, lembrando, tá? 51% é bastante coisa. Então se existem vários mineradores, se existem várias pessoas que estão ali aplicando um consenso na rede, tá? E essas pessoas estão espalhadas pelo mundo, é muito difícil uma pessoa conseguir esses 51%. Eu digo até que dentro da rede do Bitcoin é impossível isso hoje em dia. No Ethereum eu já não sei, mas dentro da rede do Bitcoin é praticamente impossível. Prova de trabalho. Para evitar ataques que possibilitam gastos fundos duas vezes, o Bitcoin usa o algoritmo de consenso de prova de trabalho. Esse sistema pede que as pessoas usem hardware e eletricidade para ajudar a rede a processar transações. Como prova de trabalho, os mineradores ou seus computadores, para ser mais preciso, tentam resolver quebra-cabeças diabolicamente difíceis para serem os primeiros a completar um bloco de transação. Seu trabalho ajuda a verificar se as transações são legítimas. Como compensação, eles são recompensados com criptomoedas como Bitcoin. A prova de trabalho foi incorporada ao design do Bitcoin e replicada por outras criptomoedas, incluindo o Ethereum. No entanto, um dos subprodutos desse sistema é que ele requer muitas máquinas usando muita eletricidade para resolver problemas complexos, a grande maioria tornada discutíveis, exceto pela energia gasta pelos mineradores vencedores. Prova de participação. Então aqui, gente, o que ele quer dizer, tá? A prova de trabalho hoje, ela tem um gasto muito grande com energia, muito mesmo, porque são containers gigantes que as pessoas colocam placa de vídeo para fazer a mineração das criptomoedas. Lembrando, a placa de vídeo que eles colocam para fazer a mineração de uma criptomoeda, tá? Ela é simplesmente um cálculo numérico que ela tem que resolver para aprovar, para dizer que está ok a rede. Então, pense primeiro nesse cálculo numérico para depois você atravessar para uma outra fronteira. E aí, resolvendo esse cálculo numérico, eles são recompensados com criptomoedas. No caso da rede do Bitcoin, Bitcoin. No caso da rede do Ethereum, Ethereum. Prova de participação.
A prova de participação no Ethereum 2.0 visa alcançar o mesmo resultado que a prova de trabalho, verificar com segurança as transações na blockchain. Enquanto os mineradores Pool dedicam recursos de hardware, computadores grandes e caros, para proteger a rede, os validadores do POS dedicam suas criptomoedas. Com o POS, para ter uma chance de verificar transações em um bloco e obter taxas associadas, os validadores devem bloquear ou apostar pelo menos 32 etéreos, que não podem gastar. A blockchain usa essa criptografia bloqueada para proteger a rede. De acordo com o Ethereum Foundation, a prova de participação tem várias vantagens sobre a prova de trabalho. Como ganhar recompensas não se baseia em ter o maior poder de computação, você não precisa de hardware super sofisticado. Então, no Pool, né, na prova de trabalho, quanto mais hardware você tiver, quanto mais sofisticação você tiver, quanto mais placas de vídeo mais sofisticadas, mais avançadas você tiver, provavelmente você vai ganhar mais dinheiro do que quem não tem essas placas de vídeo sofisticadas, porque essas placas de vídeo vão resolver mais rápidos os cálculos numéricos. No caso do POS, que é prova de participação, é indiferente, tá? Se você está investindo 1 milhão ou se você está investindo 1.000, tá? Você vai receber a sua recompensa igual, vamos dizer assim, tá? Igual no quesito de porcentagem, mas não de valor. Por causa dos requisitos de hardware mais baixos, a prova de participação usa muito menos energia do que a prova de trabalho. Mais pessoas podem participar da execução de um nó Ethereum, o que permitirá maior descentralização e mais resistência de ataques a 51%. Então, vamos entender aqui de novo. O POS ele vai ser ótimo para o Ethereum 2.0, porque ele vai diversificar muito mais pessoas dentro da rede, confirmando que a pessoa que passou na frente de sua casa foi uma vez de um ponto A ao ponto B, entendeu? E aí não vai ser mais difícil, mais resistente, mais dificultoso para algum hacker conseguir 51% da rede. Os desenvolvedores do Ethereum estão construindo uma série de atualizações em fases do Ethereum 2.0, que será executado em prova de participação e eventualmente se fundirá com a rede principal do Ethereum. Como a rede escolhe? Os validadores são escolhidos aleatoriamente pela rede para propor novos blocos. Eles também são agrupados aleatoriamente em comitês de 128 nós, que mudam diariamente. Toda vez que um novo bloco de transação é criado e adicionado ao banco de dados blockchain, o mecanismo de consenso POS seleciona vários comitês para atestar que o bloco proposto está correto. Os validadores recebem recompensas por fazer blocos e atestar outros blocos sendo feitos. E os validadores estiveram offline ou não fizeram os atestados corretos, eles receberão uma penalidade. Se eles tentarem atacar a rede, pode perder toda a sua participação. O algoritmo é projetado para tornar um ataque à rede estatisticamente improvável. Há menos de uma chance em 1 trilhão de que um invasor controlado por 1/3 dos validadores da rede controlado por 2/3 dos validadores em comitê para executar um ataque. O futuro. O Ethereum não é a primeira criptomoeda a usar a prova de participação. Então vamos pensar aqui, gente. O Ethereum está saindo, né, para o Ethereum 2.0. Ele está ali naquela parte de transição, de transformação para o Ethereum 2.0. E já existem outras criptomoedas que já utiliza essa prova de participação. Ao invés de ser prova de trabalho, utiliza a prova de participação. Então, vamos entender que o Ethereum, tá, ele viu todo o ecossistema de outras criptomoedas, ele já estudou e aí agora ele está mudando. Então, assim, tem muita gente com medo disso, mas não precisa ter medo, cara. Principalmente porque eles estão fazendo o demerge. O demerge é simplesmente para verificar se vai dar certo essa transição.
E aí, se o demerge der certo, provavelmente na rede Ethereum vai dar mais certo ainda, porque vai ter, teve um teste antes, beleza? Então, Ethereum não é a primeira criptomoeda a usar a prova de participação. Algorand, Cardano, Cosmos e os Polkadot e Tezos implementaram uma versão de prova de participação. Então, essas criptos elas já usam essa prova de participação. A rede Ethereum está atualmente na fase da sua atualização para o Ethereum 2.0. Embora as pessoas tenham apostado Ethereum na rede, ele ainda não está pronto para ser usado. Já tem algumas pools, né, que você entra no Ethereum 2.0, mas ele ainda não está sendo usado porque ainda não foi feita a transformação. Mas, gente, é isso. Acredito que deu para você entender o que é pool e o que é pós. Se você não entendeu o que é pool, volte um vídeo anterior que eu tenho lá explicando o que é pool, que é prova de participação, e agora esse vídeo aqui explicando para vocês o que é prova de trabalho. Para ser bem rápido, eu vou mostrar aqui o mempool. O mempool Space, ele mostra os blocos que estão sendo validados, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, a taxa de transação. Se você quiser prioridade alta, que a transferência sua seja rápida, né? Hoje está cobrando 0,26 centavos de dólar, prioridade média 0,12, prioridade baixa 0,09 e sem prioridade 0,06. Lembrando, cada transação aqui ela detém desses valores, porque o quanto mais alto você pagar na taxa, mais rápido será a sua transferência, beleza? E aqui são os blocos, beleza? Então a gente pode ver que agora mesmo já foi finalizado um bloco, né, com 1.62 megabytes, 1646 transações. Aqui embaixo a gente consegue ver as últimas transações, ó, de valores, né? Então o cara transferiu aqui, ó, 0,016 Bitcoin, que dá 199 dólares, 414 dólares, e aí vai se juntando ao bloco, né, e vai fazendo aqui com que o sistema vai rodando. Aqui pode ver que é uma prova de trabalho, tá? Então existem as máquinas computacionais fazendo a validação do que está sendo transferido, e a partir do momento que ele dá o OK em todas essas validações, tá? Ele passa para transações confirmadas. Então daqui a 10 minutos vai ser mais um bloco aí finalizado, tá? Então aqui esse site é bem importante ver, porque você entende de fato o que acontece. Então, como a gente está vendo aqui uma prova de trabalho, tá? Então tem máquinas fazendo lá cálculos numéricos, que são esses cálculos numéricos que ainda não foram confirmados, e a partir do momento que eles falam, ó, Joãozinho atravessou do ponto A para o ponto B, ele passa aqui, tá, para confirmado para a rede finalizada da blockchain, e aí a gente consegue ver aqui as últimas transações e quanto de taxa que teve. Fechou? Rapaziada, então é isso. Essa é a prova de participação, beleza? Essa é a prova de trabalho. Eu acredito que a prova de participação vai ser melhor mesmo para a rede, tá? Da Ethereum, vai dar mais escalabilidade para a rede Ethereum, vai dar mais dificuldade para qualquer tipo de ataque de 51%, e sem contar que pode ser que as taxas da rede Ethereum diminuam, pode ser, ainda não foi confirmado isso, beleza? Mas é isso, rapaziada, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que eu tô trazendo bastante conteúdo sobre isso, beleza? Vamos ficar aí até o próximo vídeo, né? Se inscreva aí e tamo junto, até mais, valeu!